Para entendermos os semicondutores, que são os elementos mais utilizados em eletrônica, precisamos compreender um pouco melhor como funciona a sua estrutura atômica, a sua constituição. Os semicondutores mais utilizados, o silício e o germânio, são os mais conhecidos. Mas o germânio foi um semicondutor usado no passado. Então, os diodos eram possíveis construir com o germânio muito mais fácil que o silício. O silício veio depois e acabou substituindo o germânio por suas propriedades melhores. Então, hoje, a maioria dos semicondutores que a gente conhece é de silício, né? Lógico, existem outros materiais para aplicações especiais, mas o nosso foco será o silício. O silício é um elemento tetravalente, ou seja, ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. E ele forma, juntamente com outros átomos de silício, uma ligação compartilhada de elétrons e assim forma a sua estrutura cristalina. A sua ligação cristalina é caracterizada por essa forte união entre esses elétrons, ou essa ligação, né, que compartilha elétrons, ou seja, essa ligação covalente. Esta é a minha estrutura, né, do silício. Então, cada silício compartilha com o seu vizinho um elétron e assim, resultado desse compartilhamento, cada silício fica na sua camada de valência com 8 elétrons, portanto, tornando-se estável. Então, o silício é um material sólido, estável, devido à sua ligação covalente. Os elétrons que formam as ligações covalentes estão aqui, rodeando o núcleo de silício. E esse elétron, eventualmente, pode sair da sua órbita. Então, esse elétron, eventualmente, pode sair da ligação e se tornar um elétron que a gente chama de elétron livre. Então, ele pode ficar livre. Então, o elétron livre é um elétron que anda, como o nome diz, livremente. E esse elétron livre, né, deixa no seu lugar um espaço, aí um outro elétron que esteja livre por aí, né, um outro elétron que esteja livre ocupa esse espaço, e assim sucessivamente. Da mesma maneira, existe uma coisa interessante. O elétron livre, ao sair da sua ligação, deixa no seu lugar um espaço. Esse espaço é vazio, um buraco ou uma lacuna. Então, isso aqui se torna uma lacuna. E a gente diz que essa lacuna é, na verdade, uma carga positiva. Porque se o elétron era carga negativa, ele saiu, lógico que ele deixou no seu lugar uma carga positiva, ou seja, um espaço que é positivo, que vai ser ocupado por exemplo, outro elétron. E assim sucessivamente. Então, cada elétron livre deixou, na verdade, no seu lugar uma lacuna. E essa lacuna vai ser preferencialmente preenchida por outro elétron livre no cristal. Se eu colocar um potencial positivo e negativo no cristal, esse elétron livre ele vai seguir para o polo positivo. E o polo negativo vai fornecer elétrons que vão preenchendo lacunas. E aí eu tenho uma condução de corrente. É em função de elétrons livres. Quanto mais elétrons livres, maior é a condução desse nosso conjunto aqui. Ou seja, considerando o cristal de silício, ele tem poucos elétrons livres, então essa condução é pouca. Se isso fosse um metal como ferro, eu teria muitos elétrons livres, portanto eu teria uma condução mais intensa, ou seja,
Um metal como o ferro é muito mais condutor que o cristal de silício. Os poucos elétrons livres que conferem uma condução no cristal também não permitem que o cristal seja isolante. Se ele deixa passar alguma corrente, então ele não é um isolante. Por isso que a gente entende que o silício é classificado como um semicondutor, ou seja, ele não é nem um bom condutor e não é nem um isolante ou mau condutor. Ele é um condutor médio, é um semicondutor. O nome semicondutor é a presença de elétrons livres em quantidade suficiente para produzir uma condução, mas que não é uma condução plena. Tanto o elétron que está livre quanto a lacuna, eles são, vamos dizer, condutores de corrente. Se esse elétron ocupa essa lacuna, então eu posso dizer que a lacuna se movimentou nessa direção. E o elétron, lógico, se movimentou nessa direção. Então, os dois elementos conduzem corrente, só que um no sentido, outro no outro. Sob o ponto de vista técnico, só o elétron que está andando. Mas a lacuna também está se movimentando do lado contrário. E a lacuna, como é uma consequência da ausência do elétron, então ela é uma carga positiva. Ou seja, qual o conceito? O elétron seria uma carga negativa, a lacuna seria uma carga positiva. E aí nós entramos num conceito da eletrônica. A gente já não considera mais elétron diferente de lacuna. A gente considera que ambos os elementos são portadores de carga. A lacuna e o elétron, eles são o quê? Portadores de carga. A lacuna é um portador positivo, o elétron é um portador negativo. Então, podemos dizer no cristal que nós temos portadores de carga negativa, portadores de carga positiva. Ok? Isso é um conceito, né, que daqui para frente será muito empregado. Sempre falaremos em portador de carga positiva, portador de carga negativa, e não elétron ou próton. Nessa estrutura cristalina, só tem silício nessa estrutura. Então essa é uma estrutura pura, que a gente também, né, coloca um outro nome, né, que é o intrínseco. Então, o termo intrínseco, na verdade, significa puro, né? Um cristal intrínseco é porque ele só tem um único elemento compondo o seu conjunto. Agora, o que vai acontecer, por exemplo, se eu jogo uma sujeira, uma impureza nesse cristal, de propósito? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um elemento diferente do silício, o fósforo. O fósforo, ele é um elemento pentavalente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o fósforo ele tem 5 elétrons na camada de valência. Okay? Enquanto o silício é tetravalente, 4 elétrons na camada de valência, o fósforo tem 5. Se ele tem 5 elétrons e ele está inserido no meio de um cristal de silício, os 4 silícios vizinhos vão formar ligações covalentes. E vai ficar sobrando nesse conjunto de ligações um elétron, porque, lógico, não combina, né? Então esse elétron vai ficar facilmente livre, ou seja, esse elétron está naturalmente livre. Quando eu coloquei o fósforo, acrescentei um elétron livre ao cristal, ou seja, acrescentei elétrons livres, e elétrons livres definem condutividade. Ou seja, simples, no cristal puro, no momento que eu coloquei o fósforo como impureza, ele se tornou mais condutor. Então, o cristal onde eu coloquei um elemento a mais se tornou mais condutor, né? E esse processo de eu inserir um elemento diferente do silício, isso se chama dopagem. Então, quando eu dopo um cristal,
Quando eu faço uma dopagem de um cristal, eu estou, na verdade, inserindo de uma forma artificial, de uma forma intencional, um outro elemento diferente do silício, né? Então, eu estou dopando o silício. Okay? E essa dopagem pode resultar exatamente num elétron livre, que vai resultar numa condutividade maior do cristal. Esse elétron livre, né, vai provocar que outro elétron saia, que vai provocar que outro elétron saia, e assim sucessivamente. Tá ok? Então, aumentando a condutividade. Eu também posso dopar esse cristal com um elemento, por exemplo, boro. O boro é um elemento que tem 3 elétrons na camada de valência, ou seja, ele é trivalente. O que vai acontecer? Uma das ligações vai ficar sem o elétron aqui, ó, vai ficar um buraco a mais no meu sistema. Da mesma forma, acrescentar mais um portador de carga, que é um buraco no meu sistema, né, que é um portador de carga, ele vai aumentar a condutividade, porque esse buraco, né, tem uma afinidade melhor de receber um elétron e, portanto, eu tenho os buracos se movimentando, ou seja, a movimentação de portadores de carga também provoca maior condutividade desse material. E, portanto, a dopagem com um elemento que falta um elétron também aumenta a condutividade, né? Então, tanto faz se eu faço a dopagem com elemento pentavalente ou com elemento, né, trivalente. O cristal de silício não é mais puro. Então, o cristal de silício com boro não é intrínseco, não é mais intrínseco. A gente chama de extrínseco ou impuro, certo? E tem mais um detalhe, ele se torna mais condutor. E se formos mais a fundo do processo, o que aconteceu na verdade? Eu acrescentei um buraco. Um buraco é uma ausência de negativo, ou seja, eu acrescentei positivos no meu cristal. Então, se acrescentei positivos, esse cristal se tornou do tipo P de positivo, ok? Então, um cristal de silício, no qual eu provoquei uma dopagem, e essa dopagem foi feita com um elemento que acrescentou portadores positivos, ele se tornou um cristal do tipo P, cristal de silício tipo P. E lógico, por analogia, dá para perceber que se eu colocar um fósforo, ele lembra que ele aumentava mais um elétron no meu sistema, e em consequência disso eu tenho um excesso de cargas negativas, né? Portadores de carga negativos. Ele continua sendo um cristal extrínseco porque está impuro, se torna mais condutor e vai ser um cristal do tipo N de negativo. Ok? Então aí nós temos os tipos de cristais, né? O intrínseco é aquele puro, o extrínseco pode ser do tipo N ou do tipo P, depende se eu tenho mais elétrons ou mais portadores de carga negativa ou mais portadores de carga positivo, certo? E todo silício dopado vai ser mais condutor. Quanto mais dopagem, mais condutor, porque mais portadores de carga ou elétrons livres ou portadores livres eu estou colocando no meu conjunto. O cristal tipo P, eu vou representar somente a característica que o faz P, ou seja, o excesso de portadores positivos. E juntar um cristal tipo N, cuja característica é um excesso de portadores negativos. Então, quando eu faço uma junção, uma união de cristais, um do tipo P, outro do tipo N, de silício, eu tenho esse formato, esse desenho. O que vai acontecer? Esse elétron que estava livre,
vai enxergar aqui um buraco, vai enxergar um local para ele preencher, ou seja, vai achar uma ocupação para ele. Então esse elétron vai sair daqui e vai para cá. Ó. E acontece uma coisa interessante. O silício, ou melhor, os elementos que aqui estão, né, nesse caso aqui o fósforo e nesse caso o boro, eles estão fixos, eles não se mexem do lugar. Mas eu tenho que lembrar que o boro, que estava com ausência de elétron, recebeu um elétron. Então ele ficou com um elétron a mais. O fósforo perdeu um elétron, ele ficou com um elétron a menos. Ou seja, esses dois elementos aqui se tornaram desequilibrados eletricamente. Ele tem menos, por exemplo, o fósforo tem menos elétrons do que prótons. Então esses elementos se tornaram íons. Então, como esse perdeu um elétron, aqui se tornou um íon positivo, e eu vou circular para dizer que é um íon. Aqui também, aqui se torna um íon positivo, e aqui um íon positivo. Né? Aqui também, com excesso de negativo, virou íon negativo, os átomos, né, de boro. Ou seja, o que aconteceu? Houve uma recombinação normal, né, e aconteceu isso na junção. Esse elétronzinho também quer ir para quer encontrar o seu localzinho, sua lacuna, né? Só que tem um problema. O elétron é uma carga negativa. O íon também é uma carga negativa, ou seja, essas cargas negativas que estão fixas, porque o cristal é fixo, eles formaram uma barreira, um campo elétrico que impede que esses elétrons continuem atravessando. Ou seja, na primeira combinação se formou aqui uma barreira eletrônica que impede que o resto do cristal se recombine. Porque, né, os íons negativos criam um campo elétrico negativo que repele os negativos que estão tentando passar, e os positivos, os íons positivos criam um campo positivo que impede que as lacunas passem. E assim eu tenho uma coisa chamada barreira de junção. Então essa barreira impede essa recombinação. E essa barreira vai ser uma característica do cristal, da dopagem, de todo o processo. Se for de silício, vai acontecer de um jeito, se for de germânio, vai acontecer do outro. Muito bem. Agora, se eu colocar uma fonte de energia, onde eu tenho positivo aqui e negativo aqui, se esse potencial for suficiente para romper a barreira, ou seja, ser maior que o potencial criado pela barreira, porque é o potencial elétrico, né? Potencial de campo elétrico. Se esse potencial for maior que esse potencial elétrico, ele vai permitir que o elétron consiga atravessar a barreira e que esse aqui também consiga atravessar. Esse potencial que permite essa condução vai ser de 0,7 volts. Ou seja, desde que esse potencial seja maior que 0,7 volts, ele permite que a corrente consiga circular. Isso nos leva a concluir que essa barreira de junção é igual a 0,7 volts, que é uma característica do meu elemento silício. Se eu fizer uma junção PN com um cristal de germânio, essa barreira é mais fraca. Vai ser em torno de, né, se for o germânio, vai ser em torno de 0,3 volts. Desde que essa tensão externa aplicada seja maior que 0,7 volts, ou seja, seja maior que a barreira de junção, eu consigo ter a condução. E também essa tensão de barreira de junção depende do material, né? No caso, como já falamos, se for germânio, é em torno de 0,3 volts. Por exemplo, o LED, que é feito com outro material semicondutor, se for vermelho, é em torno de 1,5 volts. Se for o LED branco, que é feito de outro material, é em torno de 3 volts. Okay? Então, tudo isso depende do material. Essa barreira de junção depende do material que a gente está usando. Em contrapartida, se eu
inverter essa bateria, negativo aqui e positivo deste lado aqui, o que vai acontecer? Esse positivo aqui nesse lado vai atrair os elétrons e esse negativo vai atrair os buracos, ou seja, ele vai criar mais íons e minha barreira aumenta, ou seja, se a minha barreira aumentou, eu não tenho condução de corrente, certo? Então, se essa bateria está invertida, a minha barreira aumenta e não existe condução. E o limite da barreira é o limite de quanto aguentar. Então, tem diodos, por exemplo, chamado um N4004, cuja barreira de junção aguenta um pouco mais que 400 volts nessa condição, tá ok? Então, isso tudo também depende da construção dessa junção, né? E aqui, então, temos uma ideia bem simples de como funciona o nosso elemento chamado diodo. Se não olharmos de forma estrutural, o diodo conduz quando está positivo desse lado e negativo deste, e não conduz quando a polarização está ao contrário. Então, essa junção PN.